Fala pessoal, eu terminei de ler o livro Os Demônios de Fyodor Dostoiévski, que eu já tinha lido faz alguns anos e eu reli de novo. E é impressionante como esse livro, acho que foi um dos livros dele que mais mudou a forma como eu vejo o mundo. E me mudou até certo ponto de vista, porque na época que eu li o livro, eu tava passando por um momento complicado na vida. E eu tava, como eu tinha batido a cabeça não fazia nem um ano, eu não conseguia absorver direito. Eu não percebia, mas eu não conseguia absorver direito as coisas. Agora eu recuperei, já tô completamente recuperado. Mas eu acho que na época não tava. Porque eu li as coisas, achava que tinha entendido, mas não tinha entendido nada. Eu era mais jovem também. Então você acha que você entende as coisas, mas você não entende. Que é o mal do cara que é adolescente ainda. Ele lê e ele acha que entende, mas ele não entendeu nada. E eu decidi reler esse livro e eu tinha esquecido do quanto esse livro tinha alterado a minha percepção de mundo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse livro foi o anti-herói do livro, o Stavrogin, ou Stavrogin, não sei pronunciar, não sei pronunciar russo. Mas é uma coisa que me marcou muito. Foi esse personagem, eu acho que o escritor ele criou o personagem para marcar, para deixar ele marcado nas pessoas. Porque todos os personagens do livro de alguma forma se sentiam marcados, se sentiam afetados por esse personagem. E eu lembro que da primeira vez que eu li o livro, tem uma cena que ficou emblemática na minha cabeça, que é o outro personagem, que era o líder da organização deles, correndo atrás dele de um lado para o outro, desesperado, porque ele queria sair da organização. O outro não queria que ele saísse, porque precisava dele. E até hoje eu não entendi por que ele precisava, não consegui entender. Mas ele precisava dele, ele queria que ele representasse essa revolução como pessoa. Ou seja, até ele, que era o líder da organização e era o cara que manipulava todo mundo, tinha alguma espécie de admiração doentia pelo Nikolai. Ficou na cabeça essa cena em específico do outro correndo atrás da calçada enquanto ele ficava caminhando no centro dela, sem se importar com o outro. Tudo isso ficou na minha cabeça e isso, quando eu reli, eu lembrei que nessa cena, inclusive, ele faz um discurso que ficou, me arrepiou e me chegou a me assustar bastante, que foi quando ele fala da evolu... ele fala basicamente o que era todo mundo que é mais um meio, mais underground, já tá careca de saber. Só que mesmo assim é uma coisa que quando você escuta de uma outra época, você fica um pouco impressionado. Ele falou, não, a gente só precisa de uma ou duas gerações completamente perdidas, uma ou duas gerações de aberrações, ele não fala essa palavra em específico, mas ele quer dizer isso, uma ou duas gerações de aberrações para a gente conseguir o que a gente quer, ou seja, conseguir implementar o plano de acabar com os deuses e fazer uma revolução. E pasmem, o livro foi escrito em 1872 e em 1917, depois de que duas gerações, aconteceu a Revolução Russa e o que veio depois dela, a União Soviética e tudo mais. Então é uma cena que ainda é muito potente, porque ela é até meio profética. Tudo que aquele personagem falou nessa cena em específico aconteceu lá na frente. Mas não só isso, como também a forma como o outro personagem, a forma como o Stavrogin trata ele com indiferença, trata todo mundo com indiferença, a forma como ele é frio, como ele domina a situação sem querer dominar a situação até.
Isso tudo, não sei, isso tudo me causou uma afetação, eu não sei, uma espécie de admiração por esse personagem, admirar como ele conseguia ser magnético com as pessoas desse jeito. Basicamente ele era um alfa da época, né? Só que ele não era um cara comum, um alfa comum, digamos assim. Ele era o tipo de cara que ele era realmente um alfa, digamos assim. Ele era um cara dominante, mas ele não se importava em precisar autoafirmar isso. Ele não se importava em querer isso pra ele. Ele não queria isso pra ele. Ele não queria nada pra ele. Na verdade, ele queria até se jogar na lama. Ele queria se jogar na lama. E tudo que ele fazia era justamente para se denegrir e se jogar na lama. Do ponto de vista de moral, de honra, ele queria ser mal visto. Ele queria ser mal falado. E por causa disso, ele trazia muitas pessoas para. Ele, por algum motivo, tinha esse magnetismo com muitas pessoas. Justamente porque ele era uma pessoa que estava acima e querendo se jogava na lama. Era uma pessoa que estava em um patamar alto e descia a um patamar mais baixo por livre e espontânea vontade. E é falado, no final do livro é falado esse motivo. Porque ele fez um crime muito grande, completamente brutal. E eu vou tentar evitar dar spoilers, mas eu já vou dar alguns. Então, se você não leu o livro, tente ler antes de ver esse podcast, ouvir esse podcast. Mas, de qualquer forma, ele. De qualquer forma, ele. Como é que eu posso dizer? Ele. Ele fez esse crime e, por ter feito esse crime, ele pensou: eu quero desgraçar a minha vida. Em vez de só me matar, eu não seria capaz de me matar. Eu vou desgraçar a minha vida de uma outra forma. De uma forma mais, sei lá, original, honesta. Não sei. E ele começou a fazer isso. Então ele casou com uma deficiente só para realmente, para ficar mal falado. Ele fez isso de propósito. Aí se envolveu com um monte de mulher. E ele começa a ver o fantasma da vítima dele. Eu não sei se é o fantasma da vítima dele ou um demônio disfarçado de fantasma da vítima dele. Mas ele começa a ter umas visões, umas alucinações. E aí já vem spoiler, que eu já avisei. Eu não vou, não tem como falar o que eu quero falar aqui e não dar o spoiler final do livro. E é um spoiler intenso, de certa forma. Mas de qualquer forma, ele se mata no final do livro e as últimas palavras, antes de vir a nota de rodapé, que é a parte mais intensa e brutal do livro, é dito: ele não sofria, os médicos não da região falaram que ele nenhum laudo de problema mental, psicológico foi encontrado. Ele mesmo fala que ele não teve problemas. O problema dele é que ele realmente era muito sensato, ele não conseguia se perder em uma ideia, ele não conseguia atingir a loucura. Ele era realmente muito lúcido. E ele fala isso, ele mesmo fala isso. Daí tem esse laudo que fala isso. Não, tem isso, né? Ele falando isso, tem os médicos da época falando. É enfatizado, a última frase do livro é essa. Nenhum transtorno foi encontrado. Ele se matou são, lúcido. E a crítica da época, a última parte do livro que não pôde ser lançada, a crítica da época, ela fala que não era para ser lançado porque era muito real essa última parte. Ou seja, a última parte do livro ele confessando para um monge ou para um padre russo, digamos assim, que ele estava alucinando e vendo um fantasma todas as noites.
Mas todo mundo, as pessoas elas vão falar, nossa, é muito fantasioso. Elas falam, nossa, isso é muito real. E tudo isso, esse livro em específico, ele deu uma balada na minha fé. Ele deu uma mudada na minha fé. E ele deu uma. Eu não sei. Ele deu uma. Ele mudou a forma como eu vejo as coisas. Como eu lido com a minha fé, com a minha razão e, de certa forma, com a minha vida. E esse livro eu achei mais intenso do que o Crime e Castigo. E talvez até mais do que os Karamazov, porque eu não sei. O personagem, se não foi o melhor, foi sem sombra de dúvidas o personagem mais imponente que eu já li na história da literatura foi Stavroguin. Foi, foi de uma imponência que eu não sei. Eu, eu não sei, eu vejo isso e é um magnetismo, foi um personagem magnético. Eu acho que dá pra levar isso pra vida. Tirando a parte ruim, dá pra aprender alguma como ter esse magnetismo com as pessoas. Ou só eu realmente invejei o magnetismo que esse personagem tinha com todas as pessoas. Porque é impressionante, todos os personagens do livro tinham uma espécie, ou odiavam ele, ou tinham uma admiração doentia por ele, mas ele sempre estava no topo, sempre tinham pessoas atrás dele, seja de uma forma ou seja de outra. E ele não ligava, ele não se importava, ele não estava nem aí. Ele tinha os problemas. Ele tava, ele já estava nessa de se degradar desde o começo. Então ele não estava ligando para isso. Ele realmente estava indiferente, tanto ao ódio quanto à admiração e o amor das pessoas da sociedade ao redor dele. Isso me fez refletir sobre. Inclusive tem um outro livro do Alita, nessa Alita, que é o magnetismo das relações sociais. Eu não sei se ele fala isso, acho que ele fala, não sei se é desse jeito que ele fala, mas ele fala, é porque o que que ele fala é a indiferença, ela é, não sei se ele fala isso ou se é uma reflexão minha. Eu acho que talvez seja até uma reflexão pessoal e eu tenha confundindo as bolas. Mas de qualquer forma eu percebi que o amor e o ódio, eles são dois lados diferentes da mesma moeda, que é a moeda do sentimentalismo, da emoção, da afetação, e a indiferença que está do outro lado, a indiferença que é o oposto. Então, quando uma pessoa te odeia, realmente te odeia, na verdade ela é seu escravo. Uma pessoa que odeia você é seu escravo. Se você conseguir manter a indiferença e não odiá-la de volta. Porque se você odiar ela de volta, você meio que vai ficar em um pacto maldito com essa pessoa. Você vai ficar acorrentado a essa pessoa da mesma forma que ela está acorrentada a você, mas se essa pessoa ela tá te atacando, ela te odeia e você não reage, você prende essa pessoa, mas ela não prende você. Então essa pessoa indiretamente vira um escravo seu, porque ela vai reagir ao que você faz com a sua vida. Pode ver que tanto um exemplo mais fácil é na própria internet, onde as pessoas onde vários criadores de conteúdo reclamam, porque tem os haters, porque os haters me amam, os haters sempre estão comigo, ou seja, uma pessoa que odeia você, ela não consegue deixar você. Ela é uma espécie de escravo seu. Ela está sendo atraída para você. O amor é mais fácil de explicar como é que funciona. Mas o ódio é mais interessante, porque as pessoas elas não sabem direito como é que ele funciona. Eu também não sei. Mas faz muito sentido isso.
O ódio e o amor, eles estão caminho de mão dadas, eles caminham juntos. Mas de qualquer forma, vai ser isso, vai ser uma pequena reflexão só, não vai ser um podcast muito longo. E eu acho que eu vou começar a fazer uns podcasts mais curtos, assim, porque eu sou um canal pequeno, né, cara? Não tem por que ficar tentando refletir um monte. Mas é isso. Foi um personagem que me marcou bastante, por algum motivo eu precisava falar isso. Inclusive tem outros podcasts maiores, eu não sei se eu vou postar. Se você estiver ouvindo esse podcast e não tiver nenhum anterior a esse, que eu fiquei alguns dias sem postar, e se for esse o próximo que eu postei, é porque eu deletei os outros. Eu acho que eu vou deletar porque eu não estava lúcido naqueles podcasts. Eu estava gravando, mas não tava rolando. Não estava conseguindo gravar. Eu não estava tendo um tempo e na verdade eu não estou conseguindo ter um tempo para mim mesmo para gravar. E isso anda me incomodando. Hoje eu estou conseguindo porque tá chovendo, é sábado de manhã, então baixas são as chances de alguém aparecer e querer incomodar. Só que nos outros podcasts que eu gravei, e eu vou deletar, ficaram todos horríveis, muito ruins, sempre tinha alguém para encher o saco, não para encher o saco, mas para aparecer, entendeu? Tá gravando e a pessoa aparece. Então eu não gostei, eu vou deletar aqueles podcasts, eu achei eles horríveis, eu não gostei, eu não consegui me expressar honestamente, porque eu ficava falando, mas ao mesmo tempo, enquanto eu falava, eu ficava preocupado com que se alguém ia passar ao redor, o que, que ia pensar, enfim. Coisas que eu não deveria me preocupar, mas infelizmente eu me preocupo e isso atrapalha o raciocínio, deixa o raciocínio lento, deixa o discurso vago, raso, sem linearidade, e ficar postando aquilo ia ser ruim. O meu arrependimento foi não ter deletado antes, para poder. Porque daí eu ficava procrastinando, porque eu ficava pensando, eu não vou gravar mais porque tem um monte já que eu gravei, eu não postei, então eu vou deletar todos eles para aí me motivar de novo a gravar direito essa porra. Mas é isso. E não tem mais o que falar. Então fui, né? Não tem mais o que falar, não tem muito o que fazer.